Uma escola que ensine valores e virtudes, onde os pais são protagonistas do processo e cada criança é vista como um ser único e irrepetível, muito amado por Deus e vocacionado à santidade. Existe algum colégio assim no Brasil? É possível uma educação desta forma no século XXI? Bom, meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Rafael Sami, sou consagrado da comunidade católica Shalom, sou casado, sou pai, sou professor de geografia e coordenador de formação do Colégio Mirante, a primeira escola de educação personalizada aqui no norte do país. Hoje, neste vídeo, como você já viu no título, nós vamos falar desse estilo educativo que comecei apresentando logo nessa introdução para chamar sua atenção. A educação personalizada, ela existe, ela é real, ela tem uma história, ela tem um caminho, ela tem pilares, e tudo isso eu vou apresentar para você ao longo deste vídeo. Bom, em primeiro lugar, posso testemunhar com a minha própria vida que tive a minha vocação profissional transformada por esse estilo educativo. E todos os dias, no Colégio Mirante, eu vejo a transformação que acontece na vida das famílias, na vida dos alunos, por meio da educação personalizada que toca todas as áreas da nossa vida. E antes de mais nada, é bom nós entendermos um pouco da sua história. A educação personalizada, ela nasce na Espanha, com um pedagogo chamado Víctor García Ros. E Víctor García Ros, orientado por São José Maria Escrivá, escreve sobre esse estilo educativo, funda a Fomento, Centros de Ensino, que chega ao Brasil por meio da Solar Colégios. Então a Solar Colégios, ela é responsável por manter esse espírito vivo da educação personalizada aqui no nosso país. Hoje nós temos mais de 20 colégios na rede Solar, todos eles aí espalhados ao longo do Brasil e que mantém acesa essa chama do ensino personalizado. Mas afinal, como assim educação personalizada? É um professor para cada aluno? São aulas particulares? Não. A educação personalizada, ela não é uma educação individualizada. Ela não é uma educação particularizada. Ela é uma educação personalizada porque ela é pautada na persona, na pessoa humana. Então, o ensino personalizado, ele visa desenvolver os alunos, as famílias, numa perspectiva integral, porque nós entendemos os nossos alunos como seres únicos e irrepetíveis, vocacionados à santidade, filhos de Deus. E por isso, nós precisamos ajudar as famílias a cultivarem nos seus filhos tantas virtudes que perpassam todas as áreas da vida. Por isso que a educação personalizada, ela é dividida, ela é compreendida, ela é desenvolvida e estimulada em 5 dimensões da pessoa, que nós vamos chamar de os 5 pilares do ensino personalizado. O pilar físico, pilar socioafetivo, pilar volitivo, pilar cognitivo e o pilar transcendental. Todos esses pilares são muito importantes para manter viva a educação personalizada e para que os nossos alunos se realizem enquanto pessoa. Infelizmente, muitos colégios hoje no Brasil se propõem a cuidar, e quando conseguem fazer isso, apenas da dimensão cognitiva, né? Outros até trazem a dimensão socioafetiva. Tem também aqueles que trabalham a questão física por meio das aulas de educação física, as atividades esportivas, mas quantos não esquecem da dimensão volitiva, a educação da vontade, o pilar transcendental, que nos compreende enquanto filhos de Deus. Em quantos colégios hoje no Brasil nós perdemos o sentido de família, onde os pais sequer entram, frequentam, tem que deixar o filho na porta, a relação ela é ali com os professores, sequer existe relação, o aluno é tido como um número, é mais uma matrícula, é mais uma mensalidade para a escola. Enfim, os professores e os alunos não conversam, os alunos não são tidos enquanto pessoa. Então, assim, a educação personalizada para o nosso século é uma grande novidade, é uma grande resposta. A educação personalizada, ela é muito ousada, porque ela nos ensina a olhar para os nossos alunos como únicos e irrepetíveis. E ela também nos ensina que quem deve estar no centro da educação é a família. O protagonismo dos pais no ensino personalizado é indispensável para que ele dê certo.
sem a presença, sem o protagonismo dos pais, não existe ensino personalizado. E como eu dizia, nós temos os 5 pilares. E todos esses pilares, eles precisam ser desenvolvidos, tanto no ordinário das aulas, em cada aula de 45, 50 minutos, o professor personalizado, o professor formador, o professor preceptor, ele deve estar atento a todas essas dimensões, a dimensão física, socioafetiva, volitiva, cognitiva e transcendental dos seus alunos. Ele deve preparar as aulas pensando nisso. E claro, por meio do calendário escolar, nas diversas culminâncias que nós temos, algumas culminâncias vão trabalhando cada um desses pilares de maneira mais forte, mais concreta. O fato é, desde os anos iniciais, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, eu preciso olhar para o meu aluno com todas essas realidades. Porque não é só estudar que vai garantir ou a aprovação no vestibular, ou o sucesso profissional, ou mais ainda, a realização plena do meu aluno. Mas é entender que eu preciso desenvolvê-lo em todas as áreas do seu ser. Então, pilar físico. Na educação personalizada, nós temos, por exemplo, na educação infantil, no início do Fundamental 1, a psicomotricidade, tão importante para desenvolver habilidades físicas, motoras, coordenação motora fina, etc. E claro, depois se desemboca nas aulas de educação física, a dimensão da alimentação saudável, os 4 hábitos básicos, alimentação, higiene, sono, ordem, enfim, tudo aquilo que diz respeito a essa realidade mais imediata do corpo, nós, enquanto professores formadores, também, de certa forma, precisamos estar atentos. O meu aluno não pode, na minha aula de geografia, sentar-se na carteira de qualquer maneira, isso vai prejudicar o aprendizado. Isso eu já digo aqui, Fundamental 2 e médio. Assim como lá na educação infantil, a professora regente ela tem de estar atenta aos mínimos detalhes, ao movimento de pinça, à grafomotricidade, etc. Então, dimensão física, muito importante para o nosso desenvolvimento. Um aluno que não se alimenta bem, que não dorme direito, que passa o dia no celular, como que ele vai ter um bom desempenho no vestibular? Como que ele vai estudar bem para o Enem? Então, está tudo interligado. É uma pessoa complexa, inteira, integral, plena, que eu preciso formar. Na dimensão socioafetiva, segundo pilar, aqui entram as habilidades sociais para aprender a lidar tanto com os próprios afetos, com os próprios sentimentos, e hoje nós vivemos numa sociedade em que muitas vezes nós somos escravos dos nossos sentimentos, escravos das nossas paixões desordenadas, e eu preciso ensinar os meus alunos a viverem para além das paixões. A vontade ela precisa dominar a paixão. Eu preciso dominar os meus instintos, dominar os meus afetos para que eles não roubem a minha vida. Para que a minha vida seja direcionada em busca daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é verdadeiro. Ora, além disso, eu entendo que eu também não sou uma ilha. Eu preciso me relacionar, eu nasci para a relação. Então, na educação personalizada, nós também vamos ajudando os nossos alunos a boa vivência das amizades, das relações interpessoais. Lá na educação infantil, no Fundamental 1, a emprestar, a brincar, a sorrir. No Fundi 2, a cultivar boas amizades, a cultivar amizades verdadeiras, sólidas, que nós vamos levar por toda a nossa vida. E na adolescência, ali no ensino médio, na transição do Fundi 2 para o médio, ajudar esse meu aluno a lidar com todas essas questões que estão surgindo dentro dele, a fim de que ele possa ordenar tudo para o amor. Claro, sempre na parceria, família, escola. Família, escola. Vou já dizer daqui a pouco como é que isso se dá na prática. E o meu terceiro pilar, dimensão volitiva. Ora, todos nós temos a faculdade da vontade, que é o apetite intelectivo do bem. A minha razão compreende que algo é bom, eu contemplo a verdade, e essa verdade me convida para aderir o bem na minha vida. E a força que me leva a adquirir esse bem para o meu ordinário, para o meu cotidiano, é a vontade. Sem uma vontade educada, eu sou escravo das paixões. Aqui entra, por exemplo, a importância da virtude da ordem, fazer o que precisa ser feito, cumprir o pequeno dever de cada momento, ser fiel às minhas responsabilidades, começar e terminar bem cada tarefa, entregar as atividades no prazo, guardar o livro no lugar, manter a sala arrumada. É por isso que na educação personalizada, normalmente nós temos nas salas os encargos.
Os alunos, eles são responsáveis por manter o ambiente limpo, arrumado, por apagar a louça, desligar as lâmpadas, etc. Ora, essas pequenas parcelas de responsabilidade assumidas em sala de aula também são assumidas em casa, na parceria com as famílias. Então tem ali o aluno que ele é responsável por algo na sala de aula, mas em casa ele também arruma a sua cama, lava a sua louça, ajuda nas tarefas domésticas. Por que não? Nós temos que trabalhar para adquirir essa autonomia que vai levar o meu aluno a ter uma vontade educada. Por meio desse estímulo da autonomia, que é uma das palavras-chave na educação personalizada, eu conduzo o meu aluno para escolher cada vez mais aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é verdadeiro. Portanto, a felicidade. A felicidade consiste em eleger para a nossa vida aquilo que é bom. E somente uma vontade educada consegue fazer essa eleição a partir do uso da reta razão. Então, dimensão física, dimensão socioafetiva, dimensão volitiva, veja como nada escapa. E claro, a dimensão cognitiva, não menos importante, na verdade, muito mais importante. Aqui no Colégio Mirante, muitas vezes eu pergunto assim para as famílias para ver o que eles vão responder. O que nós queremos? Nós queremos crianças virtuosas ou inteligentes? Aí os pais ficam meio assim, poxa, professor, só dá para escolher um. Eu falo, não, claro, nós queremos os dois. Crianças virtuosas e crianças muito sábias, crianças inteligentes, crianças com a faculdade da razão bem desenvolvida. Professor, mas isso dá muito trabalho. Eu sei. É por isso que a educação personalizada tem resultado. Porque somente o bem feito educa, dizia Victor Garcia Rossi. Somente o bem feito educa. E dá trabalho, em casa, no colégio. Mas se eu tenho essa união, essa parceria da família com a escola, se os professores são professores formadores, preceptores, atentos, trabalhando, se os pais são protagonistas, não tem como dar errado. Então, na dimensão cognitiva, ora, para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração, dizia São José Maria Escrivá. E o mesmo santo falava, se tens de servir a Deus com a tua inteligência, estudar para ti é obrigação grave. Você que já acompanha meu trabalho aqui no YouTube, no Instagram, já me viu falando dos 5 dedos da ordem, que eu sempre ensino para as crianças em sala de aula. Deus, família, trabalho, descanso e vida social. Ora, o trabalho para os nossos alunos é o estudo. A profissão deles é ser estudantes. Então isso tem que ser levado com seriedade, tem que ser levado com responsabilidade, tem que ter método, tem que ter clareza, tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ter rotina de estudos. E tudo isso na educação personalizada nós trabalhamos para desenvolver nas nossas crianças. Tanto as boas aulas ministradas pelos professores em sala de aula, mas também o acompanhamento da família com esse estudo em casa, com o hábito da leitura, o cultivo da inteligência, a aquisição de boa cultura, boas músicas, bons filmes, tudo isso está interligado, tudo isso faz parte, tudo isso é educação personalizada. Então, dimensão física, socioafetiva, volitiva, cognitiva e, por último, não menos importante, a dimensão transcendental. Na educação personalizada, nós entendemos que os nossos alunos são filhos amados de Deus e que nós devemos cultivar, nós devemos fazer brotar, germinar e cuidar muito bem no coração deles cada vez mais da virtude da piedade, para que eles se relacionem com Deus como um pai, para que eles amem-no e confiem a Ele as suas vidas. E claro, isso só é possível mediante o bom testemunho de vida, a unidade, a coerência de vida dos pais, em primeiro lugar, e também dos seus professores. Tá certo? Bom, como que tudo isso acontece na prática, meus amigos? Na educação personalizada, nós temos a prática da preceptoria, ou também chamada de tutoria. A preceptoria nada mais é do que um acompanhamento individual que nós fazemos com cada família, com cada criança, com cada jovem. Aqui entra o individualizado, né? A educação personalizada não é uma educação de professores particulares, mas aqui entra o olhar exclusivo para cada aluno, único e irrepetível. Então, nas preceptorias, nós temos momentos com as crianças, com uma frequência mais cotidiana, em que o professor, preceptor ou a preceptora conversa com cada aluno, normalmente os professores homens com os rapazes, as professoras mulheres com as meninas. E eu sou preceptor, por exemplo, dos alunos do 6º ano atualmente no Colégio Mirante, e tenho essa graça de conversar com os meus alunos, é claro, mantendo sempre
o profissionalismo, a distância adequada, mas sem deixar também de tocar na vida enquanto um mestre e amigo. Então, eu ajudo os meus alunos, por exemplo, a organizar a rotina, a ter um cronograma de estudos. Dentro das suas dificuldades de relacionamento em sala de aula, eu posso ajudá-lo de certa forma, dar um bom conselho, ensiná-los a fazer a oração, etc. Tudo isso, na educação personalizada, é papel do preceptor. Então, com uma certa frequência, converso com os meus alunos numa conversa de um tom mais informal, às vezes na arquibancada da quadra, às vezes na capela, às vezes no refeitório. E com uma outra frequência, hoje no Mirante a nossa frequência é bimestral, converso com as famílias, com a família de cada aluno. Nós não temos aqui um plantão pedagógico, digamos assim, em que num dia só eu atendo várias famílias. Não, a preceptoria é um momento individual, com cada pai, com cada mãe, com o casal, no caso, né? E juntos ali nós vamos conversar sobre o bem mais precioso da vida deles, seus filhos. Que se for uma família numerosa com vários filhos, uma preceptoria para cada criança, para falar sobre o desenvolvimento dessa criança em todos os pilares. Uma conversa ali de 30 minutos aproximadamente. E aí vou apresentando para cada casal como que o seu filho está na dimensão física, socioafetiva, volitiva, cognitiva e espiritual. E essa família vai me repassando também como que eles percebem o desenvolvimento em casa. E ao final da preceptoria nós sempre terminamos com um plano de ação, que será executado na escola e que será executado pela família no seu ordinário em casa. Então não tem como dar errado. Quando os pais são parceiros do colégio, quando o colégio é a extensão do lar dos pais, a extensão do lar da família, nós unimos forças, né? O que é um colégio? Ora, Evandro Faustino falava, um colégio nada mais é do que um local onde devem convergir os interesses dos pais, dos professores e dos alunos, coordenados por uma equipe diretiva com o mesmo ideal. Então, sem essa parceria, é impossível a educação personalizada dar certo. Ora, por último, para a gente finalizar este vídeo, partilho também com vocês a importância das formações. Pais bem formados, professores bem formados, igual a alunos bem formados. Hoje na escola, eu sou coordenador de formação, então cuido diretamente dessa área, da formação dos professores, da formação dos pais. E não tem como dar errado, queridos. Se os professores estão caminhando nessa mesma direção, porque como vocês devem ter visto, inclusive se você é professor e não conhecer esse estilo educativo, você pode estar achando que eu sou maluco, né? Meu Deus, eu nunca vi isso na faculdade. E eu lhe digo, sim, é possível. Por meio da formação continuada, nós damos esse acesso aos professores. Além disso, a educação personalizada possui uma vasta literatura, tem manuais que vão nos orientando diretamente nesse beabá, no como fazer. Já é um estilo educativo que já existe há um tempo, então existe aí uma estrada percorrida já por tantos educadores que vão também nos ajudando a manter sempre acesa essa chama do ensino personalizado e que possui sim direcionamento, método de certa forma, apesar de que a educação personalizada ela não é um método, ela é um estilo educativo, ela é uma forma de ver a educação. Então nos colégios que aderem a esse estilo, nós temos as formações para os pais e formações para os professores. Dessa forma nós sempre caminhamos em direção ao nosso ideal. Formação para os pais, formações de caráter que leva em consideração a educação dos filhos. Temas específicos, assuntos específicos, às vezes a depender da idade, do segmento, se é menino, se é menina, depende, mas tudo gira em torno da educação dos filhos, como serem pais melhores. E para nós professores, educação personalizada, como ser um professor formador, como ser um bom preceptor, como ser um professor que olha nos olhos dos alunos e se importa com ele enquanto pessoa. E quais são os meios que eu posso fazer para desenvolvê-lo como tal. Tá bom? Então, se você chegou até o final deste vídeo, lhe agradeço a companhia. Peço que você não deixe de se inscrever neste canal. Curta este vídeo se você gostou. Deixe aqui um comentário se você ainda não conhecia a educação personalizada. E também deixarei aqui no link da descrição o link de 2 livros que podem lhe ajudar a começar a estudar sobre este tema. O Colégio dos Nossos Filhos, do professor Evandro Faustino, que é maravilhoso, uma das melhores obras sobre este tema.
e também Educação Personalizada, do próprio Victor Garcia Ross. Não deixe de conhecer mais sobre esse estilo educativo. Me siga no Instagram, lá todos os dias eu mostro um pouco da minha rotina enquanto professor de Educação Personalizada. Siga também as redes do Colégio Mirante, tenho certeza que você vai se beneficiar muito de acompanhar tudo isso. Deus abençoe, Shalom.